Vamos lá, gente. Vou apresentar uma sequência de exercícios aqui de lei da gravitação. Vamos lá, gente. Desculpa primeiramente a imagem torta, a foto meio escura, mas tudo bem. Dá para entender, o importante é a gente fazer o exercício e como são várias aulas para gravar, é o que a gente consegue fazer para disponibilizar o máximo de material sem prejudicar a vocês. Peço desculpa pela forma, mas o conteúdo a gente vai tentar dar prioridade ao invés da estética, né? Então vamos lá. Calcule aproximadamente a intensidade da força de atração gravitacional do Sol sobre a Terra, tendo os dados aproximados. Massa do Sol como 2 vezes 10 a 30, a massa da Terra como 6 vezes 10 a 24, a distância média do Sol até a Terra como 1,5 vezes 10 a 11 metros e a constante da gravitação universal como 6,7 vezes 10 a menos 11 no sistema internacional. Né? Como quilogramas e metros é o sistema internacional, eu não vou precisar converter nada disso daí. Bom, então aqui eu vou simplesmente utilizar a fórmula do F igual a Gzão Mzinho sobre D ao quadrado. Né? A constante da gravitação universal, o Gzão, ele me falou que vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Eu peço desculpas pela letra, pela ficar meio torto. Estou usando aquela luzinha aqui para mesinha digitalizadora, mas mesmo assim é muito difícil ainda se acostumar com esse recurso, tá, gente? Desculpa, é a primeira vez que eu estou usando. A massa da Terra é 2 vezes 10 elevado a 30 vezes a massa da Terra de 6 vezes 10 elevado a 24, ok? Dividido pela distância de 1,5 vezes 10 a 11, tudo isso ao quadrado, né? 1,5, 10 a 11 ao quadrado, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é multiplicar todos esses números aqui, né? Se a gente fizer uma multiplicação de todos os números de cima para depois calcular as potências de base 10, vai ficar mais organizado. Então, 6,7 vezes 2 vai dar 13,4, vezes 6 vai dar 80, né, tudo isso de número em cima, ficaria 80,4. Vezes 10 aqui em cima, soma os expoentes porque é tudo multiplicação. 34 mais 24, 54, né? 54 menos 11, que está aqui, vai ficar mais menos 11 dá menos 11, vai ficar o 43, tudo bem? 1,25 ao quadrado dá 2,25 vezes 10. Lembrando, aqui multiplica, vai ficar 22, ok? 80,4 dividido por 2,25 vai dar 35,7. Tá? Eu usei a calculadora nessa daqui. 35,7 vezes 43, 10 elevado a 43 dividido por 10 elevado a 22, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, certo? Então, vai ficar 10 elevado a 43 menos 22 dá 21, ok? Provavelmente no gabarito, a resposta vai estar alguma coisa em torno de 3,5, 7 ou 3,6, né, vezes 10. Como eu passei a vírgula para cá diminuindo o número, eu aumento o expoente, né? Então, 3,7 ou 3,6 vezes 10 elevado a 22. Vamos lá. Calcule a intensidade da força de atração da Terra à Lua, né? Bem parecido com o exercício anterior, só que agora, ao invés de Sol-Terra, Terra-Lua. Compare a intensidade dessa força com a intensidade de força de atração Sol-Terra do exercício anterior. Né? O que ele quer brincar aqui? Ele quer brincar de que, quem que é maior? A força de atração do Sol para a Terra ou da Terra para a Lua? A gente sabe que a massa da Lua vai ser muito menor que a do Sol, mas a distância também vai ser muito menor. E, né, como é proporcional
ao inverso do quadrado da distância da Lua, então existiria uma possibilidade dessa força ser comparável, maior, menor, enfim, vamos descobrir. F igual a Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D ao quadrado, ok? F igual, então, o G como 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa, nesse caso maior, vai ser a Terra, como 6 vezes 10 elevado a 24, vezes a Lua, como 7 vezes 10 elevado a 22, dividido pela distância entre elas, que é muito menor. A distância entre elas ele coloca no enunciado como 4 vezes 10 a oitava. Tudo isso aqui de baixo elevado ao quadrado, tudo bem? Então, mesma coisa. A forma de resolver é a mesma, na verdade é o mesmo exercício, ele só quer comparar a força de gravidade Terra-Sol com Terra-Lua, né? Então, se a gente multiplicar 6,7 vezes 6 vezes 7, usei a calculadora aqui para agilizar só um pouquinho, vai ficar 281,4, ok? Vezes 10 elevado, repara, olha os expoentes, 22 mais 24, 46, menos 11, 35, certo? Aqui embaixo vai ficar 4 ao quadrado, 16, 2 elevado à oitava ao quadrado vai ficar elevado a 16, ok? Mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? A gente vai dividir o número, né? O 281,4 dividido por 16 dá cadê o mouse aqui? Aproximadamente 17,6 vezes 17,6 vezes 10 elevado 35 menos 16 vai dar 19, ok? Então, aproximadamente 1,76 ou 1,8 vezes 10 elevado a 20 newtons, ok? Tudo bem, pessoal? E aí ele queria que eu comparasse, né, com o resultado obtido no exercício anterior, né? Falar quem que é maior, quem que é menor. Então, como a gente pode ver, se comparar os dois exercícios, o outro era 3 vezes 10 elevado a 22. Eu não posso voltar porque senão eu perco a gravação que eu estou fazendo. Então tem que apostar um pouquinho na memória. Eu lembro que era algo em torno de 3 alguma coisa elevado a 22. Enfim, então independente de quanto for, só o fato de ser elevado a 22 e estar elevado a 20, os dois estavam em notação científica, a força do Sol é maior. Quando eu estava dando aula disso, acho que no terceiro C, eu fiquei meio confuso, eu fiquei pensando, né? Porque, poxa, os efeitos de maré da Lua são mais fortes do que os efeitos de maré do Sol. Mas isso não tem a ver com a intensidade da força, e sim com distância. Mais para frente eu explico um pouquinho para vocês sobre maré. Eu vou postar alguns videozinhos já já sobre maré, mas os efeitos de maré da Lua são maiores por conta da distância dos dois pontos da Terra em relação à Lua serem significativamente mais distantes do que esses dois pontos quando a gente trata do Sol, que está infinitamente mais longe. Essa distanciazinha do diâmetro da Terra se torna irrelevante. Tá? Então, a força de gravidade do Sol é maior do que a força de gravidade da Lua, ambos em relação à Terra, ok? Vamos lá. 438, dois corpos que estão situados a uma distância r um do outro, atraindo-se com força de intensidade 5 newtons. Qual será a nova intensidade de força entre eles se a massa de um deles for duplicada, se a massa de ambos for triplicada e se a massa for reduzida à metade? O que ele quer aqui é explorar, pessoal, os conceitos de diretamente proporcional, inversamente proporcional, inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Enfim, então eu tenho dois corpos, eu vou falar que um tem massa mzinho, o outro tem massa mzão,
né? E eles estão atraindo um ao outro pela terceira lei de Newton, a força gravitacional, ela é mútua, tá, gente? Com 5 newtons, como ele mostrou para a gente. Então, ele quer saber qual que é a nova força. Ó, gente, entenda esse F como se fosse um valor. O G é uma constante, a massa do primeiro é m, a massa do segundo é mzinho, e a distância que eu coloquei os dois é d. E quando eu troquei todos esses números aqui, número m, número mzão e número d na fórmula, deu 5. Então, 5, gente, é igual a g mzão mzinho sobre d quadrado, tá? Entenda isso como números, tá? Não como incógnitas. Se eu duplicar a massa de um deles, repara como eles estão multiplicando, tanto faz eu duplicar o mzão mzinho, tá? Então, eu vou colocar aqui na situação da letra A, eu vou colocar 2 vezes mzinho. Então, o que aconteceria? Qual que seria a nova força? Repara, F igual a Gzão, 2 vezes o mzinho vezes mzão, dividido por d quadrado, certo? Gente, repara que se eu ignorar o 2 aqui, se eu tirar o 2 e pegar todo o resto, esse valor aqui, se eu olhar aqui para cima, ó, ele é igual a 5. Tá vendo? Gzão vezes mzão mzinho sobre d quadrado, gzão mzinho mzão sobre d quadrado, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então não importa a ordem que estão aqui em cima. Eu posso trocar tudo isso por 5. Então eu posso falar que a nova força vai ser 2 vezes 5, vai ser igual a 10 newtons. Então quando eu dobro uma das massas, dobra-se também o valor da força. E se eu triplicar ambos? Bom, se eu triplicar ambos, eu vou pegar 3 m's e 3 mzões. Então, eu vou trocar que a nova força vai ser Gzão vezes 3 m's vezes 3 mzões sobre d quadrado. Olha lá, gente, vou pegar de novo esse mesmo recorte aqui, ó, que eu sei que tudo isso aqui vale 5. Ok? F igual a 3 vezes 3 vezes 5. Então, aqui vai dar 9 vezes 5, 45 newtons. Ou seja, se eu triplicar a massa dos dois, eu vou multiplicar por 9 a força, né? Afinal, cada uma das massas aumenta em 3 vezes o valor da força, então vai aumentar em 9 vezes o valor da força total. E se a distância entre eles for reduzida pela metade? Mesma coisa, Gzão, Mzinho, Mzão, sobre, dá uma olhada, gente, ao invés de D, D sobre 2 ao quadrado, ok? Bom, vai ficar Gzão, Mzinho, Mzão, sobre D quadrado dividido pelo quadrado de 2, que é 4, ok? Só uma coisa, ó, aqui no denominador é como se fosse uma fração, Gzão, Mzinho sobre tudo isso dividido por 1, e aqui a outra fração, d quadrado sobre 4. Né? Então, na divisão de duas frações, eu copiaria a primeira fração, que seria o Gzão, Mzinho sobre 1, e eu multiplicaria, ao invés de dividir, pelo inverso da segunda, que seria isso daqui. Ou seja, eu só quero mostrar por que esse 4 sobe lá para cima. Toda vez que eu tiver no denominador uma fração, né, esse número 4 ele sobe lá para cima para o numerador, tudo bem? Gente, repara, a multiplicação ela acontece em linha reta, então ficaria G, mzão, mzinho vezes 4, 1 vezes d quadrado. Então, toda essa parte aqui, Gzão, mzão, mzinho sobre d quadrado, é igual a 5 também. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Então, se eu corto a distância pela metade, eu vou multiplicar por 4 o valor da força inicial. Tudo bem? Era só um exercício para brincar com as relações de direta e inversamente proporcional. Ok? Vamos lá, gente. Eu tenho dois corpos, M1 e M2, tá? Esse corpo é o M1 e esse corpo aqui é o M2. Eu fiz o M2 um pouquinho menor, afinal, ele falou que o M1 tem 9 vezes M2 de massa, ok? Ele fala ali, ó, dois corpos de massa M1 e M2, tais que M1 tem 9 vezes M2, 9 massas de 2, estão situados a uma distância d um do outro. Determine
onde deve ser colocado um terceiro corpo na reta que une os dois corpos, para que seja nula a força resultante que age nesse corpo, em virtude da força gravitacional dos dois corpos. Eu sei que esse corpo 3 aí vai ter que ser colocado aqui no meio dos dois, de tal forma, né, que a força que atrai para esse e a força possam se cancelar, né, e a gente vai ter essas duas forças, uma iguais à outra, e esse corpo fica parado. Então, esse corpo aqui é o corpo 3, tá bom? Eu vou chamar ele de M3. E eu quero saber qual que é a distância, né? Aonde que eu tenho que colocar? Qual distância de M1 a qual distância de M2 eu tenho que colocar, né? Ele pergunta na reta, mas ele não fala em relação a M1 e M2. Então, existem duas possibilidades de resposta. A gente pode falar a distância dele de M1 ou a distância dele de M2. Tudo bem? Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu vou chamar tudo de 1 desse corpo e tudo de 2 desse corpo. Todos eles em relação a 3. Afinal, se eu estou olhando para a força que o 1 puxa e para a força que o 2 puxa, eu estou olhando para o corpo 3. Tá? Eu não vou considerar as forças que o 1 e o 2 trocam, porque ela não vai ser importante para o exercício. Imagino que esses corpos são fixos. Então, ó, eu vou ter que a força 1 ela é igual a Gzão, massa do primeiro, massa do segundo, tanto faz quem vai ser Mzão ou Mzinho aqui, tá? Elas vão ter a mesma função. Então, eu vou colocar aqui, ó, M1 vezes M3, dividido pela distância entre eles, que elevado ao quadrado. Eu vou chamar, pessoal, essa distância de x. E repara que se aqui é x, tudo isso daqui, pessoal, é d. Esse d foi dado no exercício, então ele é um valor que eu posso usar na resposta, tá? Ele não é incógnita, esse d. Ele foi dado, eu posso usar na resposta. Posso dar a resposta em função de d. Se isso daqui é d, repara que esse trecho aqui, ó, ele é o d descontando o x. Ele é d menos x. Ok? Então, ó, F1 é igual a Gzão vezes M1, ele é 9 vezes M2. Eu vou deixar 9 vezes M2 no lugar de M1, que a gente vai precisar depois comparar M1 e M2 para a gente poder sumir com esse M2 aqui, ok? A distância aqui vai ser x ao quadrado. A força 2, ela é igual a Gzão M2 M3. Estou parando com o que eu fiz em cima e buscando outra coisa agora. Dividido pela distância ao quadrado. Então, a força 2 ela vai ser igual a Gzão M2 vezes M3 dividido por D menos X elevado ao quadrado. Ok? A gente viu que essas duas forças, pessoal, tem que ser igual. Por quê? Porque a gente quer que esse corpo, a força total sobre ele seja nula. A gente quer que F1 cancele F2. Então, eu quero que F1 seja igual a F2. Ok? Então, eu vou ter, de um lado, Gzão, ó, pegando esta fórmula aqui para F1. Gzão vezes 9M2 vezes M3 dividido por x ao quadrado é igual a Gzão, agora pegando essa fórmula aqui para o F2, M2 vezes M3 dividido por D menos X ao quadrado. Bom, primeira coisa eu posso cortar G com G, M2 com M2, tá certo? E M3 com M3. Lembrando que quando eu corto tudo aqui em cima, não sobra zero, sobra 1 porque era multiplicação. É diferente eu cortar quando eu passo somando e subtraindo de multiplicando e dividindo. Nesse caso era tudo multiplicação, aqui também é tudo multiplicação, eu vou passar então dividindo. Ok? Eu vou cruzar os denominadores, vai ficar 9 vezes D menos X, tudo isso ao quadrado, é igual a X ao quadrado, tudo bem? Eu vou abrir esse espacinho aqui de baixo para eu continuar, tá? E eu vou jogar dali para lá. Então, ó, gente, isso daqui a gente tem que abrir no trinômio do quadrado perfeito, né? Então, ficaria 9 vezes o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então ficaria menos 2 vezes dx, mais o quadrado do segundo. Tudo isso
igual a x ao quadrado. Lembrando, pessoal, que esse d é um valor, tá? A única incógnita que eu tenho nessa expressão é o x. Então, quando eu distribuo 9, vai ficar 9d quadrado menos 18dx, ok? E, ó, gente, esse x vai ficar 9x quadrado, eu vou passar esse x quadrado para cá como menos, então vai ficar mais 8x quadrado, tá? 9 multiplica e passa esse como menos para aqui ficar igual a zero. Aqui faltou um quadrado. Tá? Repare que eu caí numa equação de segundo grau, lembrando que o d não é incógnita, o d é valor. Eu teria que resolver essa equação de segundo grau para a gente descobrir quais são os possíveis valores da distância. Por que vão ter dois? Bom, porque tanto faz eu falar que o x vai ser esse daqui ou o x seria esse daqui. Vão ser as duas possibilidades de resposta. Como está ficando meio poluído, eu vou continuar no próximo slide. Bom, gente, eu printei aqui para a gente poder continuar. Só para ficar mais claro de que não é o d a incógnita e sim o x, eu vou organizar isso no formato que a gente mais conhece de equação de segundo grau, né? Que é quando a gente coloca a x ao quadrado mais bx mais c, né? Então, o que eu quero dizer? Que o a é o 8, o b é o menos 18d, tudo bem? E o C é igual ao 9. Então, aqui tanto faz se resolver por Bhaskara ou por soma e produto, né, a gente vai acabar tendo aí essas letras facilitando um pouco. Eu acho que talvez por soma e produto ficaria mais curto, mas eu vou acabar resolvendo por Bhaskara, que a maioria das pessoas acabariam fazendo, apesar de não sei se aqui com letras vai ser tão mais fácil. Então, vou nesse slide aqui colocar por Bhaskara, e o próximo coloco soma e produto para quem preferir. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, o x, né, vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Gente, não tenham medo porque tem um d na equação. O que eu vou fazer com o Bhaskara? Coloca, o número vale d e vamos ver no que vai dar. Tá? Então, ó, menos 18d vai virar mais 18. Por conta desse menos com esse menos vai virar mais, tudo bem? Menos 18d. Ok? No lugar de menos b. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, eu sei que vai ser menos 18d elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 8, vezes o c. O c, pessoal, ele também é tudo isso daqui, tá? Ele não é só o 9, ele é 9d quadrado, vezes 9d ao quadrado, ok? Fecha tudo isso. Dividido, gente, nossa, que feio, por 2 vezes o a, que é 8. Tá bom? Então, o x é igual a 18d, mais ou menos. A gente vai levar esse 18 ao quadrado, que dá 18 ao quadrado dá 324. 324. Raiz de 324 menos 4. Vamos fazer. Eu acho mais fácil fazer 8 vezes 9, 72 vezes 4, 144, 288, né? 288. E tem um detalhe, era 124d ao quadrado e 288d ao quadrado, tá? Porque está multiplicando por d ao quadrado e esse d aqui está elevando ao quadrado. É o que eu falei, gente. Não precisa ter tanto medo que esse d já vai desaparecer, tudo bem? E tudo isso dividido por 16. Então, vamos lá. X é igual a 18d, mais ou menos 324 menos 28, com 6 vai chegar no 4, 36, é isso? 36, é isso mesmo. Beleza. Raiz de 36 é 6, né? Só que, ó, repara que são 36d quadrado, ou seja, vai ser 6d, né? 18 mais ou menos 6d dividido por 16. Então, ó, x é igual a 18d mais ou menos 6d dividido por 16. Então, a gente vai ter 18
com mais 6, 24 dividido por 16. 24Ds dividido por 16. E a gente vai ter, se usar o menos, 12Ds dividido por 16. Ok? X vai ser, nesse caso aqui, os dois são múltiplos de 8. Né? O maior múltiplo deles é o 8. Então, 24 dividido por 8 dá 3D. E o 16 dividido por 8 dá 2. Né? 1D. Isso aqui não vai ser possível usar essa resposta. E aqui, dividindo por 4 em cima e embaixo, vai ser o 3 quartos de D. Isso sim a gente pode usar essa resposta. Eu falei que a gente não pode usar essa resposta porque, como os três corpos, eles estão alinhados de tal maneira que aqui é x e aqui é d, né? Se eu colocar esse corpo aqui numa distância x, que ele é maior do que o d, a gente não vai ter esse cancelamento dos dois. Tudo bem? A gente não vai ter aí esse corpo se equilibrando. Então, a gente tem que usar como resposta para essa condição física dada de equilíbrio o 3D sobre 4. Como esse enunciado ele não perguntou qual que é a distância que você está querendo, se é do corpo A ou do corpo B, repare que o 3 quartos de D, o 3 quartos de D do corpo 1 é uma resposta, né? Ou você poderia responder como 0,25D do corpo 2. Isso eu não vou poder usar como resposta, porque senão eu não vou ter equação de equilíbrio. Vamos lá, pessoal. Aqui também daria para fazer por soma e produto, que talvez não seja mais fácil, mas dou aí a opção. A soma é igual a x' mais x duas linhas, né? A soma das duas respostas, que é igual a menos b sobre a, perdão. Menos b sobre a, ok? Nesse caso, ficaria menos 18D, menos 18D, então ficaria 18D sobre A8. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ter 9Ds sobre 4. O produto é igual a x' vezes x duas linhas, que é igual a C sobre A. Né? O C é igual a 9D ao quadrado e o A é igual a 8. Então, repara aqui que pela multiplicação ser positiva, esses dois números que eu estou multiplicando são positivos ou os dois seriam negativos. Só que se os dois seriam negativos, a soma deles também teria que dar negativa. Então, como a soma está dando positivo, eu sei que são dois números positivos que estão sendo somados e está dando 9D sobre 4 e multiplicados está dando 9D quadrado sobre 8. O fato deles somados darem D aqui e multiplicados darem D quadrado é porque os dois têm D como esperado na sua composição, né? Bom, como que eu vou descobrir? Eu sei que tem algumas possibilidades que, somando, eu posso chegar no 9D sobre 4. Eu posso ter entre 0 quartos de D mais 9D sobre 4. Afinal, essa soma daria isso daqui. Só que a multiplicação não daria isso. Então, tem que ir pensando, né? E se fosse um D com 8D somados, daria aquilo. Mas será que daria a mesma coisa? Quais são as outras opções? 2 com 7, 3 com 6, 4 com 5. Ou seja, todas as possibilidades para dar 9 na soma. Só que, além de dar a soma certa, tem que dar o produto certo. E aqui eu vou meio que por tentativa e erro, não tem muitas outras maneiras de fazer. Lógico, pensando um pouquinho mais, a gente consegue elaborar alguns raciocínios que a gente vai resolver ao longo do tempo. Mas, de maneira geral, aqui a gente teria que ir um pouquinho mais no chute. Repare como aqui deu 9D
ao quadrado sobre 8, a gente teria que multiplicar agora. 8 vezes 1, 8. Dividido por 16, não chega nisso. 2 vezes 7, 14. 14 sobre 16, não chega nisso. Afinal, o numerador tem que ser maior do que o denominador para eu poder simplificar a fração. Então, por enquanto, nenhuma dessas aqui me serviu. Tá acabando minhas opções, não tem problema. Então, 3 vezes 6, 18. Se eu colocar 3D sobre 4 mais 6D sobre 4, quando eu somo eles, eu chego em 9D sobre 4. Se eu multiplicar os dois, ficaria 18D quadrado sobre 16. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, ficaria 9D quadrado por 8. Então, eu chego nas minhas duas respostas, né? O x' é igual a 3D sobre 4, que é a resposta do exercício, e o x duas linhas é o 6D sobre 4, se eu posso simplificar para 3 meios de D. Repare que eu não posso usar isso por aquele motivo que eu expliquei, né, que o x tem que ser menor do que o D. Esse aqui é o D, esse daqui é o x. Então, o x tem que estar entre, os dois tem que estar entre o valor do D, por isso que só esse aqui é válido. Então, tanto por Bhaskara quanto por soma e produto,